Gravando. A gente pode começar então? Podemos. Pronto, perfeito. Bom, bom dia, boa noite. A gente está aqui com a nossa entrevistada Alicia Piva. E eu queria começar, Alice, falando um pouco sobre a sua trajetória de carreira e o que ela te levou, como ela te levou à COP30, porque eu acredito que a sua trajetória seja um pouco não tão convencional, considerando que você fez arquitetura e, né, até por ser uma pessoa do Sul Global, do Nordeste. Então, se Uhum. você puder falar um pouco sobre isso. Aí, tá bom. Tá gravando, né? Então Tá tem que ser gravando. bem. Uh, tá bom. Então, eu sou arquiteta urbanista, né? Me graduei pela UFPB no final de 2022. E eu me meti em grupos de ação climática de juventude nos anos em 2019, eu acho. Eu comecei a pesquisar dentro da universidade ainda, né? Sobre mudanças climáticas e tal. Porque eu também tive um mentor muito pouco ortodoxo. O nome desse cara era Pablo de Souto. Em 2018, a UFPB teve uma leva de professores visitantes. Apareceu um edital, né, para vários departamentos para contratar professores visitantes, que são essas pessoas muito qualificadas, que vão passar um tempo trabalhando na universidade em caráter temporário mesmo, né? E aí são salários super bons, são concursos muito prestigiosos mesmo. E uma dessas pessoas que veio para o departamento de arquitetura foi o Pablo, e a outra foi a Letícia Palazzi Pérez. E são duas pessoas que pesquisam o clima, né, meio ambiente, de alguma forma. O Pablo, ele é arquiteto urbanista também, mas ele sempre foi para uma área muito mais experimental, né, tipo arquitetura quanto arte, arquitetura como forma de ativismo também. Ele fundou no começo dos anos 2000 um coletivo, ele é espanhol, né? Ele fundou no início dos anos 2000 um coletivo que chama Hacktertura, né? Tipo, pensando bastante essa interseção entre arquitetura e o cyberespaço também, né? Que tinha muito esse cyberotimismo no final dos 90, começo dos 2000, e ele foi um desses grandes artistas mesmo, né? Desse momento, assim, na Europa. E a Letícia, ela é geógrafa, né? Ela trabalhava com risco mesmo, né? Risco ambiental. E ela foi uma pessoa que me abriu muitas as minhas portas técnicas, né? Dentro desse mundo da mitigação do risco de desastres. E foram duas pessoas que me pegaram no colo mesmo, assim. Eu sempre tive muito interesse pela arquitetura como um campo de formação que te ajuda a pensar o espaço, né? Um campo muito multidisciplinar. Dentro da arquitetura, tu tem que olhar história, tu tem que olhar física, tu tem que olhar muitos estudos sociais também para tu poder fazer um bom trabalho, além dessa parte criativa e estética mesmo. E foi o que me fez escolher esse curso, né? Tipo, mais do que uma aspiração em projetar qualquer outra coisa. E as minhas vivências que eu tive dentro da UFPB sempre foram as mais interessantes, as que mais me faziam brilhar os olhos eram essas visões mais sistêmicas, né? Esses trabalhos mais sistêmicos, em que eu olhava para o campo ampliado da arquitetura e pensava como que as ferramentas que a gente aprende e os temas que a gente domina podem ser usados como ferramentas de compreensão e ação no mundo de um jeito mais amplo. E quando eu comecei a entrar em contato de uma forma mais frontal com mudanças climáticas, o fato de que realmente, tipo, a vida na Terra está acabando, né? E acho que é uma coisa que me mobiliza muito internamente. Eu acho que deveria mobilizar todas as pessoas, assim, a gente tendo uma dimensão do tamanho do problema, entender que não é a humanidade que vai terminar e vai ser como na pandemia, que os golfinhos vão voltar a ocupar os mares e não vai ter mais humanos, ai que delícia. Não, assim, a vida na Terra realmente está em jogo agora, né? Tipo, as pessoas. A gente tá falando de vidas humanas também, né? Que estão em jogo. A gente tá falando de todo um legado, de história, de gerações, de futuro mesmo. E não agir em relação a isso, acho que é uma grande falha mesmo, né? Tipo, coletivo é uma falha interna também, né? A gente não se posicionar em relação a isso de um jeito
muito firme, né? Muito proativo. E 2018 isso, né? Não tinha ninguém falando sobre arquitetura engajada com combate à crise climática. Então, é o famoso quando eu cheguei aqui era tudo mato. E eu tive muita liberdade mesmo para explorar isso, né? Pessoas que me incentivaram a percorrer caminhos extremamente pouco ortodoxos. Eu quase não me formei por isso, inclusive. A pessoa falando assim, não tá fazendo arquitetura, tá fazendo outra coisa. E eu sou muito orgulhosa disso. Acho que tem um carinhozinho, assim, no ego enfim, tá nessa vanguarda, né, de alguma forma. E eu encontrei uma interseção trabalhando com infraestruturas baseadas na natureza. Né, esse discurso de que para uma cidade funcionar, ela precisa dos seus ecossistemas, né? Tipo, de um jeito muito que começa no teórico, né? Essa questão da simbiose entre humanos e outras espécies, esse reconhecimento, né, de que nós somos parte de um ecossistema. E isso, se existe uma verdade intrínseca a esse mundo, algo que é imutável, é isso. A gente é extremamente interdependente com os ecossistemas que a gente habita. E isso tem uma verdade infraestrutural muito forte, né? Tipo, as cidades elas só existem porque existem ecossistemas que estão funcionando dentro e ao redor delas, né? Porque os recursos que ela está consumindo vêm de ecossistemas que estão ali, que estão em algum outro lado do mundo também, né? E a gente precisa entender como é que a gente se reconhece desse jeito para que a gente possa conseguir ter a chance de formar modos de produção e modos de vida que sejam continuáveis, né? Que eles possam seguir existindo. A gente não vai mais conseguir viver nesse mundo se a gente não transfigurar, né, nossos modos de viver de forma que se regulem com o metabolismo da natureza de alguma forma. Então, esse foi o primeiro passo, né? Foi a primeira conversa, eu comecei a ver mais fáceis de dialogar, uma vez que o discurso estava consolidado na minha cabeça, desde o meu ativismo, né? Muito mais trabalho dentro desse campo de mobilização, ativismo e tal, do que dentro do campo da arquitetura. E a minha pesquisa, né, nos meus últimos anos de graduação foi com recifes de corais como infraestrutura urbana, né, para a cidade de João Pessoa. Tipo, recifes de coral são excelentes infraestruturas para mitigar a erosão costeira e segurar a linha de costa onde ela está, que é um problema, né, que João Pessoa está muito visível hoje em dia, inclusive tem todos esses debates, né, sobre alargamento de praia, enfim, é uma questão que está muito relacionada também com o setor imobiliário, mas, enfim, recifes de coral fazem esse trabalho de um jeito incrível, assim, são a nossa grande linha de frente, né, da defesa costeira no mundo inteiro. E aí eu fiz um trabalho bem sensível, né, tipo, conectando a minha vida com esses ecossistemas. Eu cresci muito perto de recifes de coral, então acho que dá pra falar que eu cresci dentro de recifes de coral de alguma forma, brincando neles quando eu era pirralha mesmo, essas coisas. E passei por esse entendimento de que eles são infraestrutura e que a gente pode projetar, né? A gente pode mobilizar o projeto para assessorar os recifes de coral na sua existência, porque hoje em dia são os ecossistemas que estão em declínio mais rápido, né? E pronto. Depois dobrei o meu diploma de arquiteta, não usei por um bom tempo. Eu estava trabalhando muito com mobilização de juventude antifóssil mesmo, tipo, mais ou menos 2020 eu comecei a trabalhar junto com a galera do Fridays for Future, que é aquele grupo de jovens que começou com a Greta, 2018, 2019, lá na Europa, né, na Suécia e tal. E a gente fundou o coletivo, né, do Fridays for Future no Brasil. Fundei o Nordeste pelo Clima, que é o núcleo nordestino do Fridays for Future. E fiz alguns eventos, algumas manifestações de pequena escala, muita mobilização por rede social, que é uma coisa que o Fridays é bem bom de fazer, até hoje. E em 2022, no começo de 2022, já era o meu último ano, né, da graduação. Eu tava. 2022? Em março de 2022 eu comecei a trabalhar para uma organização chamada Instituto Internacional Araiara, que era uma ONG que veio lá de Curitiba, que trabalha litigando contra a indústria fóssil no Brasil e na América Latina, né? E o trabalho que eu fazia era um trabalho de vinha muito do que eu estava fazendo com o Pablo também antes, né? Que era fazer essas cartografias, de pegar uma folha e desenhar ali naquele espaço
informações que te ajudem a contar uma história, né? Que, tipo, apresentem para as pessoas uma história sobre um fato social que tu tá querendo expor de uma forma crítica. E o que eu fiz para Araiara durante muito tempo foi fazer isso para ações judiciais, né? Não tinha essa parte tanto do design e tal, também existia quando a gente estava fazendo mobilização e campanha. Mas o trabalho que eu fazia era sentar junto com o restante da equipe técnica, sentar com os advogados da Araiara e falar: olha, a gente vai processar esse projeto aqui, de energia fóssil. Então eu lembro que o primeiro projeto que eu peguei foram dois. Um era da termoelétrica lá de Candiota, no Rio Grande do Sul, que é um município que vive da exploração do carvão mineral, que é uma desgraça, climática falando. Tipo, de lá é horrível, assim, o carvão que tá aqui no Brasil é muito pobre, né, em seu potencial calorífico, então ele polui demais para gerar pouca energia. É uma das fontes de energia mais ineficiente do mundo, super poluente, né. E aí a gente queria fazer algumas mobilizações para parar a construção, né, da UTE Candiota, que seria a maior termoelétrica da América Latina. Vários outros, também tinha um projeto da Carpower Ship, que era uma empresa turca, que era uma termoelétrica em cima de balsas, lá na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E o que eu fazia era tentar encontrar argumentos, né, tipo, que pudessem subsidiar essas ações de litigância. Então a gente começou fazendo. Eu comecei fazendo análise territorial, né, como urbanista, de plano diretor, de qualquer coisa, assim, qualquer política de ordenamento territorial que pudesse ser impactada por esse projeto ou mostrar que esse projeto estava em desacordo, né? Não podia existir por conta dessa política. E aí eu fiz isso durante muito tempo, me envolvi muito com o processo de tentar parar a venda de leilões de petróleo na Amazônia também, que foi uma coisa que ficou muito escancarada, né, em 2023, quando começou a questão da exploração do Bloco 79 lá na Foz do Amazonas, 69 na Foz do Amazonas e tal. E a gente fez a nota técnica, né, que foi pro IBAMA naquela época, que fez o IBAMA indeferir essa licença exploratória para a Petrobras em maio de 2023. E, ao mesmo tempo, a gente estava fazendo alguns processos de acesso à informação. Eu, junto com esses movimentos de juventude internacional, eu estava muito próxima ao pessoal da América Latina, trabalhando com o Acordo de Escazú, que é o Acordo Internacional para Acesso à Informação, Participação Pública e Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe. Uma grande inovação, né, em termos de, enfim, política pública e arcabouço jurídico internacional, o Acordo de Escazú. E eu estava muito metida com isso, né, com esse rolê de acesso à informação, tentando pegar informação de outros países sobre a exploração de petróleo, né, que é muito forte, tipo no Equador, por exemplo, na Venezuela, que são países amazônicos também, né, e tentando encontrar, tipo, algumas comparações com o que estava para acontecer no Brasil mesmo, né, para criar esses subsídios, tanto para campanha quanto para litigâncias jurídicas. E aí, nisso, eu fui entrando de cabeça nos temas do Acordo de Escazú mesmo, advogando pela sua ratificação aqui no Brasil. Não foi ratificado, né? Mas estava aí, metida de cabeça com esse tema desde 2022, 2021, 2022. E acabei sendo nomeada, né, pela CEPAL, a Comissão Econômica da ONU para a América Latina e o Caribe, pela Unicef, como embaixadora de Escazú, em novembro de 2023. Saí da Araiara, fiquei me dedicando a isso por um tempo. E era muito difícil, porque era um tema que dependia do Congresso, né? Tipo, ao mesmo tempo que eu estava fazendo muita articulação latino-americana, né, com outras juventudes que estavam interessadas nessa pauta de defesa de direitos ambientais, de proteger pessoas que defendem o meio ambiente, né, que é uma das grandes inovações do Acordo de Escazú. Aqui no Brasil, a gente está passando por um processo de ratificação que é muito difícil, né? Tipo, o acordo passou muito tempo parado na gaveta da Presidência da República, porque, enfim, governo Bolsonaro e tal. E quando foi em maio também, maio de 2023, o governo Lula mandou, né, para o Congresso para que ele fosse tramitado e tal. E foi uma doideira, assim, a gente falou Movimentos Caso Brasil, né? A gente passou muito tempo tentando fazer incidência,
O acordo ficou mais de 2 anos parado na Comissão de Assuntos Exteriores e Defesa Nacional, que é uma comissão, assim, se não estivesse gravando eu falaria que era um anticonstitucional-direito, mas como tá gravando eu vou ter que falar que é uma comissão bem difícil mesmo, né, de passar. Inclusive, esse ano a gente estava, ano passado a gente estava sendo cogitado que o Flávio Bolsonaro ia pegar, né, a presidência dessa comissão. Então, foi bem difícil conseguir fazer com que esse caso tramitasse lá. O relator do acordo era um deputado muito jovem também, né, era o deputado mais jovem de todo o Congresso, da Câmara de Deputados, né, e foi bem complicado, assim, foi realmente dar murro em ponta de faca. Existia também uma certa dificuldade de acessar recursos para conseguir fazer esse nível de mobilização e de incidência. E o meu papel sempre foi voluntário, né? Tipo, como champion do Acordo Escazú. Então eu pagava as contas fazendo consultoria. Porque realmente é um tema que me apaixona muito, né? Tipo, eu vejo o quanto é importante, quanto Escazú é um roteiro pra gente fazer ação ambiental. Tipo, você começa. Beleza, você tem uma causa ambiental pela que você quer lutar. Como é que você luta por ela? Então, você começa entendendo o que está acontecendo ali. Acesso à informação ambiental. Transformar isso numa narrativa que seja mobilizadora, né, que também está dentro desse rolê do acesso à informação. Depois do acesso à participação, como é que tu pode fazer, tu enquanto uma pessoa que se informou, entende o que está passando aqui, como tu pode fazer tua voz ser ouvida no processo de tomada de decisão. A gente tem legislações e regulamentos aqui no Brasil para isso, que são muito frágeis. A qualidade da participação pública em processo de tomada de decisão no Brasil é muito ruim, em geral. E esse caso sempre foi uma oportunidade para mim, foi uma porta política mesmo, né, da gente conseguir reformar essas políticas públicas e fazer e criar parâmetros para que a gente tenha participação de qualidade e tal. Enfim, 2023 totalmente focada em Escazú. 2023 não, tava no Araiara ainda, novembro, nomeação, fico com Escazú até o final de 2024, fazendo consultoria para algumas organizações e para algumas, também coordenando alguns projetos em organização de juventude sobre Escazú. Viajei bastante, tipo, com esse tema, né, participando de um monte de oficina, criando um monte de projetos sobre Escazú. E eu burnoutei bem feio, assim, sabe? Foi um processo bem desgastante mesmo, tipo, trabalhar em uma área na qual eu não tenho formação técnica, eu não sou cientista política, eu não sou de RI, eu não sou do direito, eu sou uma militante, uma ativista, né? Aí eu tava como uma ativista e uma pessoa que, tipo, teve uma formação muito multidisciplinar. Então eu tenho um certo traquejo, né, em navegar por espaços que talvez não sejam os que eu seja mais capacitado para trabalhar, mas eu consigo articular diferentes conhecimentos. E aí foi muito desgastante, porque eu tive que correr atrás de muita coisa que eu não tinha uma base, né, para discutir. Uma falta de apoio institucional muito forte, tem essa coisa do adultocentrismo também, né, dentro de muitos movimentos e muitas organizações. Então, tipo, você é uma menina nova de uma outra área, nordestina, paraibana, tentando fazer incidência dentro do Congresso Nacional, foi bem difícil, sabe? E, ao mesmo tempo, o que veio trazendo na minha cabeça foi essa necessidade de trabalhar de uma forma mais propositiva também, né? Esse caso é uma coisa bem propositiva comparada ao que eu estava fazendo antes, na Araiara. Essa litigância contra a indústria fóssil, muito, nós não queremos isso, nós não queremos, bote abaixo esse projeto. E você sempre tá tapando só com a peneira, né? Porque tu consegue, às vezes, com muito trabalho, sangue, suor e lágrimas, derrubar alguns projetos de carbono, alguns projetos fósseis, mas não vi outros, né? E se tu não tá ali naquele território, tu não consegue formar uma liderança comunitária engajada, tu não vai conseguir dar conta de tudo, sabe? Então, e aí como designer, né, alguém que foi formada para fazer design, para pensar sistemas, né, pensar mecanismos, isso é uma coisa que para mim não funciona, assim. Acho que foi ficando muito nítido para mim que é muito mais proveitoso, é um uso melhor da minha energia
focar em criar novos sistemas, né? Tipo, que sejam melhores do que esses que a gente tem agora, estão obsoletos e não estão funcionando, né? E criar algo que seja melhor, algo que talvez seja mais eficiente, né? Para mudar esses sistemas todos que a gente não está conseguindo mais viver através de. Então, eu estava com muita vontade de voltar para o design, voltar para a arquitetura, voltar para o planejamento urbano, mobilizando tudo isso que eu tinha aprendido nesses anos, fora da área mesmo. E no final de 2024 apareceu uma vaga na Conservação Internacional, que é a organização para quem eu trabalho hoje, e eu amo de paixão, que é para trabalhar com infraestrutura verde-cinza, né? Que é com infraestrutura baseada em ecossistemas. O que eu faço hoje em dia é tornar mainstream, né? Tornar popular esse tipo de abordagem para a construção de espaços urbanos e também para projetos de resiliência que unem soluções baseadas na natureza com design e engenharia. E aí fui contratada para coordenar uns projetos de compartilhamento de conhecimentos e fortalecimento de capacidade. O projeto se chama Comunidade Global de Prática em Infraestrutura Verde Cinza, que acabou de me mandar um convite para uma reunião. E eu tenho feito isso desde então, né? Continuo trabalhando com os temas de Acordo de Escazú e com ação climática de juventude, em paralelo. Mas o meu trabalho full-time é trabalhando com infraestrutura verde-cinza na conservação internacional hoje em dia. E aí, o que eu tenho feito tem oscilado muito entre apoiar a nossa equipe técnica, né? Enquanto urbanista, enquanto planejador, enquanto designer. Então, a gente tem projetos feitos em vários lugares do mundo. E aí isso conecta com aquilo que eu pesquisei, né, no final da minha graduação, trabalho com os corais e tal. Então a gente tem projetos nesse âmbito no Havaí, na costa norte da América do Sul, que pega Guiana, Suriname e alguns estados, né, do norte, tipo Pará e Amapá. E em outros lugares, tipo aqui no Sudeste Asiático, no Pacífico também, nessas ilhas pequenas do Pacífico, em Fiji especificamente, e no México, e fortalecimento de capacidade com o governo da Libéria e com o Ministério das Cidades do Brasil. Então, o que eu tenho feito é capacitar mais pessoas para entenderem a relevância desse tipo de abordagem, desse tipo de sistema, popularizar esse tipo de sistema, porque ele não é visto ainda como uma solução viável em uma escala ampla. E é isso, dar treinamento, apoiar projetos e tal. Tipo, agora aqui em Singapura eu tava ministrando, né, tipo, um workshop, uma sessão do workshop sobre ecossistema de carbono azul para os países da ASEAN, que é esse bloco, né, de países aqui do Sudeste Asiático. E aí eu liderei a parte sobre ecossistemas de carbono azul, que são ecossistemas costeiros que têm uma altíssima capacidade para fixar carbono. Como eles não são importantes apenas pela parte da mitigação climática, mas também pelos seus benefícios adaptativos, né? Como é que eles performam como essas grandes infraestruturas para a criação de resiliência. E isso foi o que eu fui fazer na COP30. Eu fui levar esse trabalho para frente, estabelecer conversas sobre isso. Nessa COP eu não atuei tanto na parte de negociação, né? Trabalhei um pouco com os indicadores do Global Goal and Adaptation e não consegui acompanhar a negociação, só fiz bastante incidência para que a gente tivesse indicadores de infraestrutura que levassem em consideração isso, de uma forma muito nítida, que a gente precisa fazer a adaptação climática através de infraestrutura baseada na natureza. Então, foi isso, né? Muitas reuniões multilaterais mesmo com governos com quem a gente trabalha. Acho que COP são espaços muito úteis para isso. Sei que não é o ideal, né? Tipo, o grande objetivo das COPs são as negociações, e isso é uma coisa que às vezes é vista com maus olhos por muitas pessoas que trabalham com negociação, né? Tipo, enfim, dispersar a atenção para outras coisas. Mas eu acho que é importante, sabe? Você precisa do texto da negociação, mas ele precisa ser construído em cima de projetos que estão sendo feitos agora, né? Para que a gente possa negociar e criar texto que consolidem boas práticas, né? Não que a gente pense que deve ser feito, né?
isso num bom caso, porque na prática tá bem longe até disso mesmo. Então, isso é o que eu vou fazer na COP. Tô indo, pronto, meu toque. Tem mais alguma pergunta? A gente tem mais algumas. Eu queria saber um pouco mais sobre a sua percepção da COP, da cidade, e Belém e tudo mais. Mas sobre isso que você falou, eu acho muito interessante saber da sua jornada, porque a gente dentro da academia, a gente ainda dentro da graduação, que tem pessoas que têm interesse nessa área ambiental e tentar se incluir na forma de fazer mudança de alguma forma, às vezes é muito difícil de você ver uma porta de entrada e nesse ambiente da academia, né? E principalmente como uma mulher mais nova e que é um ambiente que você não, pelo menos eu não sinto que eu me vejo com tanta frequência assim. E, se você não tem uma mentoria, talvez seja, é uma coisa que é muito difícil de imaginar. Então eu acho muito interessante saber da sua experiência, da sua vivência, justamente para ver que assim é uma coisa não é fácil, obviamente. Eu acho que não tem nenhuma forma de você estar indo tão contra a corrente ser uma jornada fácil, mas é uma coisa possível de ser feita, né? E você falando sobre o que você tem trabalhado me lembrou muito porque eu comecei a ler A Vida e a Morte das Grandes Cidades por sua culpa, porque você recomendou o livro pro meu irmão e meu irmão me recomendou o livro. E também um tempo atrás eu estava meio obcecada com Solar Power, aquele Solar Power não, Solar Punk, aquele movimento. E é muito relacionado com isso que você está trabalhando agora, né, de estruturas verdes Veio cinzas. além disso daí também. Devia Pois é. perguntar pra ele essas coisas, que ele me acompanhou aí nesse turbilhão todinho. Eu tô aqui falando, porque eu estou em Singapura, dando formação pra Diana, mas ele escutou isso lá, eu disso daí tudinho. Oh, que loucura isso. Pois é. Mas a Bom, fico próxima, a feliz. próxima questão é justamente sobre. Porque a COP30 foi aqui no Brasil, foi em Belém. E apesar de você não ter feito parte das negociações, uma coisa que a nossa cadeira de paga a gente tem visto muito é que é o ambiente, tipo. A negociação vai muito além da própria negociação, né? É sobre o que acontece na cidade inteira como host de um movimento tão grande como a COP. Aí eu queria saber um pouco sobre a sua percepção sobre Belém e sobre a COP ter sido em Belém, se a COP ter sido em Belém afetou como a COP foi feita, as pautas que foram trazidas. Sim. Eu diria que com certeza. Fazer uma cópia em casa é outra vibe, assim, sabe? Acho que é muito rolê de soft power que eu acho que vocês, enquanto relacionistas internacionais, eu não sei qual é o termo correto, tem muito mais vocabulário para explicar do que eu. Como navegar esse tipo de ambiente, para que ele serve, como ele funciona, foi uma coisa que eu tive que aprender na base do cacete mesmo, assim, sabe? Tipo, não tinha esse traquejo. E uma coisa que ficou muito evidente para mim é que você influenciar um processo de tomada de decisão não é só tu chegar ali com toda a informação e tu chegar na frente de um tomador de decisão e falar, meu parceiro, você vai ter que me ouvir, tá ligado? Tipo, e eu sou muito capacitado, você vai ter que me escutar. É isso. Não, sabe? É todo um processo de construção de um relacionamento, estabelecimento de confiança, né? Tu se consolidar para aquele tomador de decisão como um especialista, ou como alguém que detém um certo conhecimento, uma certa influência, um certo repertório, talvez. E para isso estar em COP é muito importante, né? Tipo, pra tu realmente conseguir construir essas relações que vão muito além das negociações, né? Claro, você quer influenciar o texto da negociação, isso é uma coisa que vai ter um impacto em políticas públicas sobre o meio ambiente na escala global, isso é muito massivo. Mas eu falaria que o meu objetivo é impactar a tomada de decisão na seara da implementação, né? Como é que a gente pode entender o que existe no estado da arte sobre ação climática e transformar isso em projetos concretos on the ground agora. Porque a gente não tem mais tempo, sabe? A gente não tem mais tempo para esperar pelo texto perfeito, pela ação ambiental perfeita, pelo meio de financiar a vingança ambiental perfeito. A gente tem que fazer o que der para segurar o teto do mundo sobre as nossas cabeças. A gente tem 5 anos, a gente tem 4 anos para cortar pela metade as emissões de gás de efeito estufa globalmente, senão a gente vai estraçalhar a meta de 2 graus. Não é mais nem de 1,5, é de 2, sabe? E isso tudo é muito urgente, né?
Então eu sinto que, para mim, esse é o papel de uma COP, né? Ele é você te consolidar, participar de uma COP é isso, você se consolidar enquanto uma personalidade influente, ser reconhecido como alguém que tem um certo conhecimento sobre um tema e conseguir se posicionar como um agente de influência em processos de tomada de decisão. E aí, é claro, né? Tu chega lá transportando todo o teu conhecimento, mas também todos os teus valores, né? O que é, onde é que tu quer agir? O que é que tu quer impactar? E quando eu tava dentro de grupos de juventude, eu tinha muito mais agência, né, sobre essa decisão. E agora, enquanto alguém que está trabalhando para uma Big Green, né, para uma grande organização internacional que faz projetos de conservação no mundo inteiro, as minhas prioridades são institucionais, né? Mas eu me alinho muito, né, com essa missão da instituição, né, de conservar a natureza para as pessoas e principalmente essa liberdade, né, de coordenar o portfólio, né, de conservação e para adaptação climática em áreas urbanas. E isso é o que tem me feito brilhar os olhos mesmo, sabe? Entender que a gente precisa resolver o problema das nossas cidades. As nossas cidades são um grande problema climático e o clima vai ser um grande problema para as nossas cidades, já é. Todo mês acontece uma grande desgraça, como por exemplo agora em Juiz de Fora, né? Então, eu sinto que eu tenho uma responsabilidade muito grande, né, de ter conseguido, enfim, me inserir nesse espaço através desse background, né, de onde eu venho ser tão pouco ortodoxo. Eu sinto que também me posiciona de uma forma muito única, né, para poder influenciar esses debates. E eu encontro muito poucas pessoas que têm essa formação de arquiteto, de designer, de engenheiro civil, dentro de espaços de discussão e tomada de decisão sobre clima, né? Então é algo que eu não tomo não tomo com levianidade, assim, não tomo como algo leve, assim, é algo que eu realmente atesoro mesmo, sabe? Eu sinto um grande senso de responsabilidade vindo daí. Eu sinto que tinha mais perguntas dentro dessa pergunta, ou já dei conta. Não, assim, eu só também, se você puder falar um pouco da. Acho que você respondeu a maior parte dela. Mas, se você puder falar um pouco sobre a próprio Belém, assim, o próprio espaço físico da cidade dentro da COP. É porque Claro. a gente planejou essa pergunta, porque logo antes da COP teve muita gente falando que Belém, por ser no Pará, uma cidade do norte, não tinha estrutura para abranger uma COP. Óbvio que teve toda a questão da estadia, que estava os valores muito altos, passagem muito alta, tudo com valores exorbitantes. E aí também teve a questão do incêndio, e aí fica essa pergunta, né? Porque teve o debate de que as pessoas falaram, ai, não tem estrutura, isso pode ter afetado o que aconteceu lá dentro, porque algumas pessoas podem não ter vindo para a discussão, aí por isso que a gente trouxe a pergunta. Foi nesse sentido eu também. acho que... Muito obrigada pelo contexto, Evelyn. Eu sinto que eu lhe interrompi, mas é porque aqui deu uma cortadinha. Então, tá, ok. Eu acho que tem uma camada gigante de xenofobia e racismo, né, nesses pontos de vista. Então, acho que é muito importante a gente olhar primeiro para esses discursos nacionais, né? Tipo, a gente vê que a repercussão da mídia sudestina, paulista, foi que a COP30 sempre nasceu dada ao fracasso. Enfim, a galera fazia reportagens sobre o preço da coxinha lá dentro e não cobria bem uma negociação, sabe? Então, essa coisa de tipo, gente, mas, sabe, por que vão fazer isso em Belém, sabe? Tem estrutura para isso? Belém é digna desse evento, né? Essa coisa tão importante, tão massiva, Belém não é digna disso. Esse é o discurso. Quando tu faz análise de discurso, tu olha nas entrelinhas, é isso que está acontecendo. E sim, Belém é uma cidade que tem carências infraestruturais. Como todas as cidades no Brasil, tem carências infraestruturais severas, né? E eu acho que por isso, pensar em negociar em Belém poderia ter sido uma grande jogada de negociação mesmo, né? Porque eu estou negociando dentro do Arena Real. Belém mostra o que é a realidade de uma cidade sul global, né? Belém mostra o que é a realidade de você fazer conservação e soluções da natureza na Amazônia, que é a menina dos olhos de todo conservacionista, de toda pessoa que trabalha com mercado de carbono.
Mas existe uma camada de realidade, de discussões sociais que se sobrepõem a tudo isso. E isso precisa ser colocado no centro das discussões sobre adaptação, né? Que é o que a gente fala de justiça climática mesmo, né? Entender que acessos são diferentes a partir de onde tu nasce, vive e trabalha no mundo. E Belém comunica isso como em outra cidade, sabe? Muita xenofobia das pessoas de fora. Eu já participei de algumas COPs, participei na COP de biodiversidade na Colômbia, em Cali. Mesmos problemas que tinha em Belém tiveram lá em Cali, certo? Tipo, as venues muito quentes, mas funcionavam. Eu acho que isso poderia acontecer em qualquer lugar. Se acontecesse aqui em Singapura, eu acho que não ia ser diferente, sabe? Teve COP que aconteceu em Copenhague, as pessoas morreram, literalmente. Gente morreu em Copenhague, por conta do frio que fez lá. Morreu gente, assim, esperando pra entrar dentro da COP. Não morreu ninguém em Belém, né? Eu saiba. Mas eu acho que é essa visão de mundo de que o norte global tem uma capacidade de fazer as coisas com uma qualidade que o sul global, e ainda por cima as periferias do sul global, dentro do sul global, não tem. Assim, vocês não têm, não existe uma possibilidade de fazer algo de qualidade aí. E claro, é outro contexto. Uma COP em Belém nunca ia ser sido igual a uma COP que foi em Madrid, por exemplo, né? Mas os problemas, eles existem em todo lugar. Nenhuma COP é perfeita, sabe? Nenhuma COP você tá entrando em sei lá, é como se fosse, sei lá, uma formatura, sabe? Uma festa de casamento, que você tem lá o cerimonial, agora se prepara tudo e tal, mas vai dar merda, entendeu? São espaços temporários, são infraestruturas sociais muito frágeis, a galera fica sem dormir, sabe? A galera fica... Todo mundo com os nervos da flor da pele, a vida de muita gente em jogo, né? Tipo, a nossa vida enquanto profissionais, a gente precisa fazer um trabalho incrível lá, mas a vida das futuras gerações, sabe? Então tem uma pressão, tem uma expectativa, tem uma cobrança muito forte. E eu sinto que em Belém existe um espaço para fazer para isso e para a gente se sentir humano também, ao mesmo tempo, né? Então houveram muitos momentos de celebração mesmo, né? De encontro e um calor humano que não existia em outros lugares, sabe? Então eu acho que isso é algo bonito, assim, eu acho que existiu essa qualidade também, né? De tipo, você vê pessoas que estão sempre de terno e gravata, sei lá, tirando a gravata e, sei lá, indo, sei lá, cair dentro do rio, sabe, na Ilha do Cambu, um domingo, entre negociação, tava tipo, todo mundo, meu Deus do céu, mosquitos, mas todo mundo queria ir na Ilha do Cambu, dava um domingo não pra tomar uma cerveja e cair no Amazonas, sabe? Eu acho que isso faz as pessoas entenderem que existe uma qualidade humana que nem o maior CEO de qualquer empresa que seja perde, assim, sabe? Então, eu acho que a gente podia ter podido aproveitar mais, sabe? Esse soft power que Belém tem, que é brutal, assim, sabe? É um grande epicentro cultural do Brasil. Acho que Belém e Salvador estão pau a pau nisso daí, a comida é ótima e tal. Muita xenofobia. Eu escutei de muitas pessoas que vêm de organizações internacionais, né? Que, tipo, meu Deus do céu, é uma cidade muito perigosa, por favor, não saiam na rua. Teve aquele escândalo lá, diplomático lá do cara lá da Alemanha, que você tava passando tava indo pra venue, né, pra Zona Azul, e viu um esgoto a céu aberto, um rio canalizado poluído em Belém. Parabéns, você acabou de ver a realidade de 95% das cidades do mundo, sabe? E todo um drama, sabe, em relação a isso, como se não fosse possível ter dignidade e eficiência nesses espaços. É algo que é um pensamento muito colonial mesmo, sabe, muito xenofóbico. Então é isso, assim, tipo, o que aconteceu do incêndio podia ter acontecido em qualquer outro lugar. Foi uma falha elétrica, todas as tomadas do mundo estão sujeitas a isso. Foi contido muito rápido, eu tava lá na hora do incêndio. O processo de evacuação foi rápido, tudo funcionou bem. Dado ao tamanho do desastre. Teve o rolê também, né, dos protestos de manifestantes indígenas que quebraram a entrada. E aí é todo um debate, né, sobre ação direta, violenta, não violenta, que eticamente é um debate muito longo, né, não sei se a gente tem muito tempo para entrar nisso aqui. Mas, pessoalmente, eu acho que é um ponto de pressão, né? A gente precisa da sociedade civil se fazendo mais presente nas negociações, como esses pontos de pressão. Então, eu acho que isso tem sua importância também.
A marcha que rolou lá no sábado entre negociações, não lembro qual foi o dia. Mas foi enfim, um sábado, entre a primeira e a segunda semana, foi muito potente também. Acho que teve todas essas coisas, assim. Eu adoraria ter elaborado uma resposta melhor pra isso. Acho que eu ainda não tive tempo de processar muito bem, sabe? O que foi Belém, mas eu acho que tem todas essas dimensões dentro. Pronto, respondi? Se você quiser falar alguma coisa, Evelyn. Só assinar embaixo de tudo que você disse. A gente discute muito em RI a questão da participação da sociedade civil nesses fóruns de debate no meio onusiano. E a gente sempre fala que hoje em dia tem a participação de ONGs, e eu estava discutindo esses dias com uma amiga que, por mais que a gente veja isso, às vezes existe um padrão nas ONGs que entram nesses ambientes, que conseguem participar, tipo, dar pitaco em tratados que estão sendo organizados, e elas geralmente são do norte. E aí fiquei pensando muito nos protestos dos povos indígenas na COP, que são movimentos da sociedade civil que às vezes não tem a oportunidade de entrar nesses espaços, mas é quem mais sofre na ponta do lápis quando estão acontecendo com o desastre ambiental. Assim, eu também discordo um pouco desse debate, sabe, Evelyn, dessa perspectiva, porque eu sinto que existe uma diversidade, sabe? Claro, organizações europeias, o que recebem grana da União Europeia, tem muito mais facilidade de acessar processos de tomada de decisão e acessar espaços assim. Mas existem também muitas iniciativas, né? Tipo, puxadas por grupos de juventude, por grupos indígenas, por coalizões do sul global, que buscam formar jovens, formar representantes indígenas para participar de processos de tomada de decisão assim. Inclusive o governo mesmo fez, né? Aquele rolê da Coparente, que eles capacitaram entre 500 e 2.000 representantes indígenas para incidir na COP30. E realmente, assim, são coisas que existem muitos projetos para acessibilizar esse tipo de espaço, existem muitas iniciativas para tornar tudo isso mais permeável, né? Esse conhecimento mais acessível. Mas é um conhecimento mesmo, né? Tipo, é um protocolo, é uma etiqueta, é uma forma de se portar nos espaços que é difícil mesmo de você desenvolver esse traquejo, né? E isso também vem com a lapidação do discurso, né? Vem com o entendimento do que é esse espaço e tal. Mas eu sinto que existe um grande avanço disso tudo mesmo. E eu trago para vocês, por exemplo, a cópia do Acordo de Escazú, né? Escazú tem muitas iniciativas para acessibilizar esse tipo de espaço. Então a gente não pode também continuar repetindo esse debate de que as comunidades indígenas não têm acesso, as pessoas do sul global não têm acesso, porque existem, sabe? A questão é como que a gente populariza esses programas, esses pontos de entrada, como é que a gente melhora eles, como é que a gente capacita essas lideranças para poderem fazer isso melhor, sabe? Porque eu também acho que existe um certo... É muito delicado esse debate, eu não me sinto muito preparada para somar muito aí não, mas eu só queria deixar registrado de que existe. Eu tava falando sobre Escazú, né? Tipo, Escazú, por exemplo, é uma COP que é feita na CEPAL, ali em Santiago do Chile, frequentemente. Esse ano não, né, por conta do fascistão lá, mas geralmente é lá. E a CEPAL é pequena, né? Tipo, o prédio da CEPAL é pequeno, o plenário da CEPAL é pequeno, e assim, eles abrem, tipo, uma quantidade limitada de vaga para a sociedade civil, 300 vagas, assim, e é tipo assim, diferentemente das credenciais da CBD e da UNFCCC, que são por organizações observadoras, ou por estados parte, Escazú é tipo 300 credenciais para a sociedade civil, quem chegar primeiro pegou, entendeu? Então é uma questão de tu tá acompanhando o processo mesmo, né? Tu tá acompanhando o processo, uma vez que tu tá lá, tu tem capacidade de intervir nas plenárias, né? Tipo, tu pode pedir a voz e tal. E o que eu vejo acontecendo é que muitas vezes as pessoas chegam ali também sem entender qual que é a real possibilidade de impacto que elas têm naquele momento, né? E claro, assim, você às vezes chega uma pessoa, um representante da comunidade indígena, que tem suas demandas e suas lutas e suas necessidades muito claras e coloca aquilo,
mas que se houvesse existido um treinamento, né, para essa pessoa participar dali, entendendo o que é aquele espaço, né, entendendo quais que são as reais possibilidades de incidência ali, e conseguir fazer isso de uma maneira estratégica, os impactos seriam bem maiores, né? E claro, beleza, a gente está falando para uma pessoa que tem uma cosmologia que pode ser muito distinta do que está ali, se adaptar a um processo que não foi ela que criou, mas que é um processo que governa a sua vida, né? Então tem todo um debate aí sobre justiça e tal, que eu não sou muito capacitada para dar, mas o que eu insisto a gente tem um sistema de tomada de decisão sobre questões ambientais que é muito imperfeito. Muito imperfeito. Muito imperfeito mesmo. Mas é o que a gente tem agora, né? Então eu acho que é importante nós entendermos que a gente precisa saber jogar esse jogo, né? E às vezes arrombar uma porta não é o que mais vai trazer frutos geopolíticos para dentro de uma negociação, sabe? Então, é injusto? É um saco? É elitista? Mas a gente precisa aprender a jogar esse jogo, sabe? Porque, assim, a gente não vai conseguir mudar ele não na velocidade que a gente precisa de fora para dentro, sabe? Eu vejo que a gente tem muito, assim, a minha análise estratégica é que a gente tem muito mais possibilidade de fazer isso de dentro para fora. E eu sinto que esse é um pouco o papel, assim, né? Que eu vejo para pessoas que, como nós, são mulheres brancas, que tiveram acesso à educação superior, e que têm uma série, né, de privilégios elaborados, assim. Muitas vezes a gente se identifica com debates de justiça social, apesar de nós não sermos as principais afetadas por aquilo, mas a gente tem uma cadeia de valores, né? Uma ética que responde a isso. Mas a gente, qual é o nosso papel, sabe? É chegar lá e dar voz a uma história que não é exatamente a nossa, ou é chegar para o tomador de decisão, construir essa relatability, ou essa capacidade de incidência e persuasão para que esses valores, essa história que está sendo contada nessa outra ponta, possa influenciar um processo de tomada de decisão. Eu sinto que existe um potencial de criar impacto que é maior quando a gente se porta assim. Não tô falando, tipo, não vamos advogar por valores sociais, pelo amor de Deus, é justamente o contrário. Eu tô falando que a gente precisa ser mais estratégico como faz isso. Eu sinto que tem muita possibilidade de a gente conseguir ações positivas, né? Não sei o quão suficientes elas seriam, tenho dúvidas em relação a isso, mas eu sinto que são os grãozinhos de areia que eu vejo sendo possível de aportar agora. Bom, isso é realmente toda uma discussão, né? Eu acho que não tem tempo da gente entrar em tudo isso agora, porque o seu tempo também já está acabando, mas eu só queria fazer mais uma última pergunta, Alice, que é justamente como você vê o futuro, depois dessa COP, o futuro da UNFCCC. E, tipo, quais são os possíveis resultados? Como é que você vê isso? Quais são os possíveis resultados depois dessa COP, né? Depois dessas discussões? Certo. Olha, acho que uma das carteiradas que eu não dei antes, quando eu estava respondendo antes essas suas perguntas anteriores, é que eu trabalho com futuro, né? Eu sou futurista certificada. Trabalho com estudo de futuro já faz um tempo. É uma das ferramentas, né, que eu tenho no meu cinturão de estratégia e incidência. E a gente trabalha muito vendo sinais, né? Tipo, a gente consegue não prever o futuro, mas a gente consegue antever como é que o futuro vai ser mais ou menos através de sinais do presente, né? E essa COP teve sinal pra caralho de que vai rolar uma mudançazinha no processo de tomada de decisão na UNFCCC, certo? Essa é a minha interpretação como futurista. Tipo, já faz alguns COPs que tem um debate sobre, beleza, a gente precisa remover o critério de consenso das negociações, né? As negociações da UNFCCC, elas vão para frente com todos os países, consenso, ninguém objeta, ninguém nada. E tem sido impossível levar decisões fortes para frente com isso, porque a gente tem petroestados no mundo, a gente tem um lobby gigantesco da indústria do petróleo dentro dos processos da UNFCCC,
Aí é isso, assim. A gente vai esperar um consenso de todos esses países, de todas essas instituições, todas essas empresas para conseguir resolver esse problema da mudança do clima? Ou existem outras formas de levar isso para frente, né? Esse ano veio muito forte nessa demanda para uma remoção desse critério de consenso da UNFCCC. Porque, enfim, muitas discussões de outra vez, né, não avançaram, foram bloqueadas porque não teve consenso. Então eu acho que isso é algo que vai começar a ser explorado. Outra coisa que veio muito forte nessa COP foi o rolê do mapa do caminho para a transição para longe dos combustíveis fósseis, que é um rolê que já está atrasado 30 COPs, né? E, bom, existe um clamor forte nessa de agora para que se comece a fazer essa história do mapa do caminho. Era uma das grandes esperanças que eu tinha para a presidência brasileira da COP. Eu tenho uma fé no meu país que é um pouco intensa, talvez mais do que devia. Mas eu acredito na tradição da diplomacia brasileira, eu realmente acredito que a gente faz milagre, de certa forma, e eu estava contando com isso, com um milagre para essa COP, não aconteceu, mas vai acontecer agora a Conferência de Santa Marta, né, no final de abril, que é uma conferência que está sendo organizada pelos 88 países que assinaram a declaração de compromisso com o mapa do caminho para longe dos combustíveis fósseis. Então é como se fosse um processo paralelo ao NFCC, que está dentro da UNFCCC, e eles vão meio que prototipar um rolê para depois tentar enfiar dentro da UNFCCC. Então vai ser um outro sinal de mudança que está bem concreto. E é isso, vamos ver o que vai sair de Santa Marta. Para vocês, relacionistas internacionais buscando entrar nesse meio, eu acho que ler bastante sobre isso, tá pronta, né, para enfim, comentar no assunto. Acho que vai ser uma grande oportunidade de carreira para vocês. Eu realmente tenho essa esperança. Eu sou uma pessoa muito otimista. Realista esperançosa, no caso. E aí eu acho que vai sair alguma coisa de bom dali. Uma coisa inovadora e tal. O pessoal do Tratado, né, de Não Proliferação dos Combustíveis Fósseis tentou fazer isso sem muito sucesso. Tem todo esse debate de, tipo, foram 20 anos para fazer o Acordo de Paris. E é um instrumento que não deu certo, a gente vai tentar reformar o Acordo de Paris, ou a gente vai tentar fazer um negócio novo do zero, sendo que não tem mais tempo, então tem todo esse debate aí. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que esses são os sinais de mudança da UNFCCC. Sinto também que a gente está tendo cada vez mais debatedores mais qualificados, né, negociadores mais qualificados, para a questão climática. Antes era muito comum tu ver uns diplomatas ou, enfim, uma galera nos ministérios que estavam ali, tipo, poxa, mas o que é o ANCQG? Eu não faço ideia, o que eu tô fazendo aqui, eu tenho 6 anos, e agora isso não acontece mais com frequência, sabe? Então, eu acho que tudo isso é bom, eu acho que a sociedade civil tem qualificado muito o debate, né? Tem colocado a régua muito para cima. Toda essa geração, né, de ativistas climáticos no Brasil, na Europa, na Ásia também, na África, que se formou com base nesses programas, de forma muito automotivada, mas também através desses programas, né, de criação de lideranças jovens e fortalecimento de capacidade de jovens, tem elevado muito a régua do debate, né? Tem alguns que são, inclusive, jovens negociadores, negociam pelos seus países, com base nessas formações que a gente teve, né, ao longo do tempo. Então, eu vejo que o debate climático está se qualificando, e está se qualificando muito rápido, né? Mas, ao mesmo tempo, continua sendo uma grande fonte de renda mesmo, né? Uma grande fonte de negócio. Então, como será que a gente vai conseguir, né? Tipo, fazer uma presença da sociedade civil, de estados verdadeiramente comprometidos com a mitigação da crise climática ser forte o suficiente para bater de frente com esses outros interesses que tem uma quantidade de grana infinita por trás. Vem aí, são os próximos capítulos. Mas esses são os sinais assim, que eu tô vendo. Pô, você falou sobre essa ideia do consenso que precisa ter. Isso é muito interessante porque até na cadeira, um dos conceitos que a gente estudou é a ideia de menor denominador comum, que é justamente a ideia de que por questão de
necessitar esse consenso de todos os países acaba abaixando o nível da pauta e diluindo a pauta, né? Então, se realmente se for isso uma coisa que vai para frente e não ser mais necessário, seria uma coisa muito interessante, né, para a questão ambiental que é tão urgente e precisa de coisas que, assim, há muitos países que têm pautas que não batem com a questão ambiental, eles barram com muita facilidade. Eu vejo isso porque eu estou estudando meu TCC sobre o acordo dos plásticos, que foi discutido, né? E O maior cabaré da década de 20. E é uma Nossa. questão muito delicada, porque tem países muito fortes que dominam a pauta, que tem muito poder dentro dessa pauta e que barram, né, as coisas. Então, tipo, começou com uma coisa, tipo, discutindo se a gente tinha que parar de produzir plástico, mas aí já foi mudando pra não, vamos questionar mais a questão, tipo, no final e não no começo da produção do plástico, que vai, tipo, vai perdendo um pouco o impacto do que precisava essas decisões, né? Exatamente. Exatamente. Isso é bem. É muito forte isso. Acho que a gente. É isso, a gente não tem mais tempo, sabe, pra esperar por um consenso, a gente não tem mais tempo pra esperar por ações perfeitas, a gente precisa fazer o que dá agora. E o que dá pra fazer agora? Dá pra parar de queimar combustíveis fósseis, assim, sabe? Tipo, a gente precisa investir num plano de transição justa, né? Entendendo que vão existir sacrifícios que enquanto humanidade, a gente vai ter que fazer. Algumas pessoas vão levar o peso disso nas costas de um jeito muito forte, outras pessoas não vão nem sentir. Mas é o que dá pra fazer agora, isso não dá pra esperar mais, sabe? A gente teve 30 anos pra conseguir chegar em um sistema de transição que funcionasse melhor, não conseguimos, sabe? Tipo, não conseguimos. E acho que, só pra terminar com a anedota, eu não sei se vocês viram, nos últimos dias de negociação, um embate que essa negociadora da Colômbia, a Daniela, ela é a negociadora-chefe do Ministério do Meio Ambiente da Colômbia. Ela, junto com uma senhora do Panamá, estavam negociando uma objeção que elas fizeram, declararam não consenso a um texto final, não lembro qual que foi, não estava bem na cabeça não. E aí eu lembro que um diplomata russo, um negociador russo, um velho russo, branco, pediu a voz para falar e diz assim, falou, vou falar agora em espanhol para ver se o pessoal da América Latina me entende. Aí ele começou falando, esse galera da América Latina parece criança que quer pegar todos os doces que estão nesse pote, porque eles só aceitam se for do jeito deles as coisas. Aí essa senhora não sei se foi a Daniela, que começou essa do Panamá que terminou, mas ela falou assim, tipo assim, pra mim é uma honra ser chamada de uma criança, assim, sabe? Crianças são seres muito inteligentes e que lutam e creem no futuro melhor. Melhor ser uma criança do que ser alguém que se comporta como se já não tivesse mais futuro, né? Ou seja, com um velho que tá com o pé na cova, basicamente. E fui icônica, assim, diva. E eu trago isso não pra terminar com a lacrada, mas pra gente terminar vendo a dificuldade de construir, né, um consenso quando a gente tem visão de mundo que são tão diferentes, né? E quando de fato a gente tem pessoas, negociadores que estão ali atuando em prol da manutenção do status quo, quanto a gente está negociando pelo futuro, né, do planeta e das próximas gerações. Então, enquanto pra gente também a gente tem que inclusive, tipo, olhar os nossos próprios biases, né? Tipo, pra mim me parece absurdo uma pessoa chegar e falar isso, assim, tipo, cara, não tem condições de parar de queimar combustível fóssil, sabe? Simplesmente a gente não vai fazer isso, o futuro do planeta realmente. Sinto muito. Me dá impulsos, assim, que são muito pouco puritanos, assim, sabe? Quando isso acontece. Mas eu tenho que entender que, tipo, a gente não vai conseguir fazer nenhuma ação política se a gente não conseguir algum acordo, né? Então também tem esse debate sobre o consenso, tipo, remover ele implica criar uma tensão ainda maior do que a gente está vendo nas mesas de negociação. Isso é produtivo politicamente? Isso realmente vai gerar ações on the ground, sabe? Que sejam mais efetivas? Ou vai ser uma forma da galera sair um pouco mais contente com a COP, porque todo ano parece um funeral, do jeito que a galera sai dali. Eu passei um mês deprimido mesmo. E
Mas assim, tipo, quando a gente volta a fazer o trabalho, tipo, nos territórios, sabe? A gente vê que as coisas têm muito chão ainda pela frente, né? Mas é isso, assim, a gente precisa sempre entender que estamos lidando com visões de mundo muito distintas.